Fala galera, aqui quem fala é o Eduardo. No vídeo de hoje, a gente vai estar trazendo aqui no canal a solução de um problema muito comum em algumas estruturas de dados aí que muitos analistas passam uma certa dificuldade, tá? Que é a questão de uma mudança de alguma informação ao longo do tempo de forma dinâmica. Para esse trabalho aqui, a gente vai aplicar usando a nossa metodologia que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Caso vocês queiram dar uma olhada, é só voltar ali nos vídeos que ele vai estar disponível para vocês visualizarem, beleza? Ele consiste em 6 passos, não vou me aprofundar neles, vou tocar usando a metodologia, beleza? Primeiro a gente tem um problema, tá? É uma situação hipotética aí que a gente trouxe como exemplo para estar aplicando com vocês. Os gestores precisam saber a quantidade de pessoas que estão indo almoçar em um restaurante por contrato determinado, né? E saber qual que é a empresa que está gerando maior pico de acessos ao restaurante, né? Então, qual que é o contrato que está tendo maior quantidade de acessos em um restaurante? Como que está estruturado nossos dados, né? Na situação hipotética, né? Você trabalha em uma empresa de controle de provisionamento de refeições, onde você é o analista responsável por fazer as medições de cobrança da empresa. Os dados vão ser disponibilizados em duas tabelas, beleza? Numa dessas tabelas a gente vai ter o quê? O código da pessoa e a data de acesso. Podem haver outros dados nas suas tabelas, mas a gente está trazendo de forma sucinta, tá? Podia ter nome, enfim, outras informações, mas nós estamos trazendo código e data. Nós vamos ter a informação daí na nossa tabela de pedidos, né? Que a gente tem uma tabela onde a gente tem os acessos e a outra tabela que a gente tem a relação dos contratos, dos pedidos que essa pessoa está envolvida. A gente vai ter o quê? O código da pessoa para a gente conseguir relacionar, né, com a nossa tabela de acessos, a informação do pedido, o campo de data de cadastro, quando que essa pessoa foi cadastrada no pedido e a data de desativação dessa pessoa também, que é o que vai tornar a nossa informação dinâmica. O cara foi realocado em algum outro pedido e a partir de tal dia. Poxa, eu preciso que isso seja dinâmico, que ele acompanhe essa informação também conforme a pessoa vá sendo alocada, beleza? As ferramentas que a gente vai utilizar aqui para estar fazendo essa análise, a gente vai partir usando Power BI, nós vamos usar a parte de Power Query e DAX, beleza? Então a gente vai ter a nossa base modelo, né, que a gente vai estar disponibilizando também para baixar aqui. Ela consiste num arquivo em Excel, onde a gente vai ter uma aba que são nossos registros de acesso, né, bem descritos da maneira que a gente comentou ali com os momentos de acesso. E nós vamos ter a informação de contrato também, com o nome da pessoa, o pedido, data de cadastro dessa pessoa no pedido e a data de desativação dessa pessoa quando ela for removida do pedido. Caso não tenha, né, obviamente o pedido está em vigência. Partindo para o nosso Power Query aqui no Power BI, né? Não vou me ater muito, a gente pode fazer, se vocês quiserem, alguns vídeos mais a fundo sobre a parte de conectores aí, deixe nos comentários aí embaixo que a gente vai estar desenvolvendo material aí para vocês, beleza? A gente vai estar trazendo aqui a nossa tabela de acessos, simples, né? Com formato texto, conforme a gente teve na descrição do nosso material, o campo do código da pessoa e pedido, elas são sempre formato texto, né? Que vem diretamente do nosso banco de dados. Então elas estão aqui dispostas como texto e formato de data. Na parte de contratos, de mesma maneira, campos de texto, data e data de desativação também em formato data. Também é importante para a gente relacionar as duas tabelas, a gente ter uma dimensão nesse meio de campo, né? Ela pode ser uma tabela de cadastro de pessoas, né, para a gente tá tendo uma dimensão de pessoas que estão tendo liberação de acesso, ou no nosso caso o que a gente trabalhou foi o que? Fazer a mesma conexão da parte de acessos e criar uma dimensão removendo as duplicadas dessa parte de acesso ali do código de pessoas. A partir daí a gente tem uma dimensão, né, para fazer essa ligação entre as duas, onde a gente tem todos os códigos de acesso de pessoas, tá beleza? A gente pode dar um aplicar e fechar aqui que vai subir a nossa tabela e a gente vai ter as seguintes informações. Vamos ter a nossa tabela de acessos, a tabela de contratos aqui e a nossa tabela de dimensão pessoas. Beleza, vamos lá.
a gente precisa montar um relacionamento entre essas tabelas. Eu construí algumas tabelas sumarizadas aqui a partir de acessos para a gente conseguir fazer um passo a passo de cada uma sem eu poluir esse modelo original, beleza? Partindo para o nosso primeiro modelo, a gente vai lá, relacionamos as duas tabelas e trouxemos a informação aqui através de uma DAX. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como ficou o nosso relacionamento, né? A gente teve uma tabela aqui que é o nosso CD acesso, a nossa tabela dimensão de pessoas, e aqui em cima nós temos a nossa fato, né, que é a de contratos aí também, beleza? Aqui, nessa primeira tentativa de trazer informação, a gente trouxe o quê? A gente abre uma coluna calculada, aqui em cima a gente tem as opções de nova coluna, né? Ela acaba abrindo o campo para a gente acabar trabalhando com DAX. A gente traz aqui a nossa informação dos pedidos, ela podia ser um max, podia ser um min, porque isso acaba não impactando no final, porque a gente vai criar regras para determinar um certo período, então ele não vai impactar no valor que ele vai estar trazendo, tá? Então, botei aqui, abri a Calculate, coloquei max, solução, contratos, pedido, e botei mais um critério, tá? Só para fortificar a questão ali do relacionamento das tabelas. Estou dizendo que lá na minha tabela solução contratos, eu preciso que o código da pessoa seja igual a o código da pessoa da minha tabela de acessos aqui. Então, a função earlier, ela faz o quê? Ela faz que quando a cada linha calculada aqui, ele retorne este valor aqui como referência. Então, nessa linha ele está usando o 12, 12. Se eu descer aqui embaixo, ele vai estar usando o 15, 15. Então, eu estou criando referências para dizer para ele, cara, eu quero que tu pegue o valor daquela linha ali, tu me retorne o valor daquela linha, beleza? Rodei a coluna calculada, puxou aqui os valores, e eu, beleza, conseguimos a informação de contrato, vou lá construir o dashboard. Joguei as informações aqui, o que os gestores pediram, eles queriam saber a quantidade de acessos por pedido, né, por contrato. Então, aqui a gente botou as informações de contrato e tivemos o seguinte resultado, só que tem um outro ponto. Quando a gente veio nas nossas informações de contrato aqui, a gente visualizou que essa pessoa 1212, ela teve uma mudança. Então, e a gente tem 3 contratos referenciados aqui. Por que o meu contrato não está constando lá naquela informação, né? Sendo que eu preciso dessa informação de contratos, os acessos por contratos, e aquele contrato não tem acesso. Foi um pouquinho estranho, daí eu, poxa, vou dar uma explorada do que está acontecendo. Olhando a nossa tabela de resultado, a gente pode observar que o quê? Ele estava simplesmente trazendo o maior valor. Ok, eu pedi o maior valor. Se eu botasse o mínimo, ele ia me trazer sempre o 77 para o colaborador 1212. Então, a gente voltando para a nossa tabela de acessos aqui, todos eles corresponderam à fórmula de forma correta, exceto o colaborador 1212. Por quê? Como ele teve uma mudança de contrato no meio do caminho, a gente precisa fazer uma verificação. Para quê? Quando ele fizer a mudança de contrato, a gente trocar o contrato dele para aquele determinado período. O que parte a gente para a nossa próxima coluna calculada. O que faltou então fazer? Naquela nossa tabela, a verificação da data de contrato do cara ali, se ele está dentro do mesmo período ou não. Então a gente botou mais um critério dentro da nossa calculate ali para filtrar a informação e trazer a informação correta. Que foi o quê? Eu botei aqui dizendo para quê? Que a data do contrato que a gente tem lá na nossa tabela de solução de contratos, né, solução contratos, ela tem que ser menor ou igual à data de acesso da pessoa. Então, se ele começou o contrato no dia 1/6, e esse contrato tem vigência em todo o mês 6, se a data de acesso for do mês 5, não vai bater, mas se ela for do mês 6, ela vai corresponder. E eu botei esses dois ex-comerciais aqui, o que significa o quê? Eles correspondem a gente utilizar aquela nossa função a end.
tá? É que é essa DAX aqui, que é o quê? É isso e aquilo. Só que para facilitar, caso surja posteriormente mais algum critério, a gente já utiliza o e-comercial, porque a nossa DAX End, ela só aceita 2 valores de condicionais. Caso a gente tenha mais condicionais, a gente utilizando o e-comercial, a gente consegue dar sequência, beleza? Isso é até uma dica aí pro pessoal que começa a fazer vários critérios, né, para fazer algum tipo de filtro na hora das medidas. Utilizar o e-comercial é muito mais interessante do que ficar colocando and. Deixa a tua DAX, a tua leitura depois muito mais poluída e de difícil entendimento, beleza? Feito essa questão da data inferior, eu preciso agora determinar a data superior, porque no momento que o cara tem uma data, por exemplo, dia 15, ele mudou de contrato, eu preciso corresponder que a partir do dia 15 não é mais para considerar aquele contrato ali. Então eu pego essa data máxima também. Pegando, eu estou dizendo que a data de desativação do cara tem que ser maior ou igual à data de acesso. Então eu montei um range. Eu digo o quê? Que a data de acesso da pessoa tem que estar entre a data de cadastro e a data de desativação do cara. Beleza, fechou. Bah, publiquei e rodei a minha coluna calculada. Mas espera aí, só puxou pro 12/12 e o resto das informações agora que vieram tudo em branco. O que pode estar ocasionando isso, tá? Investigando a nossa base, olhando as informações, por que alguns não retornaram informação, tá? Quando a gente colocou que ele tem que ser maior ou igual à data de desativação, lembra que lá na nossa tabela de pedidos, quando a pessoa não foi realocada, ela não possui uma data de desativação, porque o contrato está vigente, a posição daquela pessoa dentro do contrato está em vigência. Então, o que a gente teve que fazer? Lá na nossa tabela de contratos, a gente teve que criar uma condicional. O que é essa condicional? É que se a minha data de desativação ela for blank, né, em branco, eu quero que ele me retorne hoje, a data de hoje. Então botei um now ali. Com isso, todos os que estavam em branco eu preenchi com a data de hoje já. Então eu digo que a partir da data de cadastro até hoje tá em vigência, né? O Power BI não vai entender se você simplesmente botar maior ou igual ao que? A blank. Cara, não existe. Por isso que ele não retornou nenhum valor, porque ele não estava correspondendo àquela verificação que a gente colocou. Beleza? E caso não seja blank, né, ele vai retornar a data de desativação, que é a informação que a gente já possui hoje, né? Então a gente tem aqui que a data de desativação desse contrato foi dia 17/5 e os demais seguem até hoje com a data de vigência corrente, beleza? Tendo essa informação, a gente atualiza a nossa DAX. A única modificação que fazemos é, ao invés de referenciar apenas a coluna data desativação, a gente referencia a coluna data desativação atualizada. A partir daí a gente já nota que a mudança, né? Então o colaborador até o dia 17 ele esteve no contrato 999, a partir do dia 17 ele esteve no contrato 777. E também tivemos o retorno das informações dos outros colaboradores também. A partir disso, no momento em que a gente não tinha feito essa correção da coluna ali, ele estava retornando esses valores em branco. Então, cara, era óbvio que ia ter muita informação distorcida e não ia retratar a verdadeira quantidade de acesso para o contrato, né? E na nossa solução final, a gente pode destacar já para os gestores que o pedido 9999 ele foi o pedido que mais teve acessos dentro do mês, dando um total de 76 acessos em relação aos outros contratos. Também a gente consegue trazer uma variação desses acessos correspondentes ao longo do mês. Gostaria que deixassem aí nos comentários sugestões de próximos vídeos, de dúvidas que surgem em atividades do dia a dia de vocês, é que a gente vai estar trazendo um material muito bacana aí, rápido, didático e com bases sucintas para vocês realmente entenderem a lógica por trás do que está acontecendo na ferramenta e não apenas fazer. Beleza, pessoal? É isso, agradeço aí o tempo de vocês. Valeu, falou!